Falando em educação, como ferramenta de transformação social, você vai conhecer agora o trabalho importantíssimo desenvolvido pela Fundação Educar de Pascoal. Através de seus projetos, a instituição promove o exercício da cidadania e o incentivo à leitura. Acompanhe comigo. A empresa nasceu de verdade com os meus avós em 1908 e ela era uma pequena operação no Mercadão de Campinas, vendendo produtos alimentícios, principalmente café verde, não torrado, que os pais dele produziam numa fazenda perto de Campinas. Ao longo dos anos, isso virou um empório, virou um posto de gasolina, foi tendo várias transformações. Em 1949, meu pai, Donato Pascoal, que havia perdido os avós muito criança e tinha ficado órfão, ele teve que mudar totalmente a direção dos negócios e concentrar em pneus. E foi isso que deu origem à empresa de Pascoal, de Donato Pascoal, em 1949. Eu tive a sorte de trabalhar como voluntário numa entidade em Campinas chamada Federação das Entidades Assistenciais. Tem mais de 50 anos. E nessa federação a gente ajudava todas as entidades de Campinas, que eu também já havia feito um trabalho voluntário. Então eu fui vendo que o voluntariado, a cidadania, nasce do voluntariado. Assim como a religião nasce da fé. Você tem sempre uma causa e efeito. E aí você encontra uma oportunidade de ajudar em todas as cidades que a De Pascoal abriu uma operação, que o gerente, ao abrir a operação, cuidasse das entidades perto da loja ou importantes da cidade. Porém, havia uma falha na sociedade, e essa falha existe ainda, que é uma falha interessante que deu origem à fundação. Meninos e meninas de entre 13 e 15 anos de escola pública não tinham um lugar para aprender a conhecer a vida, a se desenvolverem como cidadãos. Então a gente começou em 1989 um projeto chamado Academia Educar, que pegava das escolas públicas 5 alunos por escola para ajudá-los a se tornar protagonistas. Alguns anos depois, a gente percebeu que havia falta de livros nas escolas. Então criamos o projeto Leia Comigo para ajudar pais e crianças a interagirem-se na leitura infantil. Depois disso, nasceu o Trote da Cidadania para oferecer a todos os estudantes uma opção contra o trote e humilhação, contra o trote e vandalismo. Então a Fundação tem 4 pés. A academia, o trote e a leitura de livros, são mais de 40 milhões de livros, e ainda continua ajudando todas as entidades onde ela tem uma operação, pode ser em qualquer lugar do Brasil, o gestor da operação tem a obrigação de ajudar alguma entidade local. Então, o protagonismo, que nasceu fundamentalmente com a academia, é uma questão que o Brasil não sabe trabalhar. Protagonismo juvenil é a única forma de você dar ao aluno a chance de se desenvolver no período mais importante da vida, que é entre 13 e 16 anos. Isso foi muito sério, foi difícil chegar lá, sofremos mais de 10 anos até encontrar a fórmula mágica e hoje a gente pode dizer que isso é fundamental. A Academia Educar, ela foi
divisor de águas na minha vida, porque o projeto ele desenvolve núcleos de protagonismo juvenil. E eu entrei no projeto porque eu queria acompanhar o melhor da turma. E lá foi onde eu me descobri, onde eu percebi que eu poderia fazer mais e acabei me descobrindo na contação de histórias. Depois que eu passei pelo ano de jovem e me tornei monitora, eu criei um projeto de contação de histórias inspirado em outros projetos da Fundação, onde eu conto histórias nas escolas públicas de Campinas e levo uma oficina para os professores. Normalmente, quando eu vou para as escolas, os professores eles dizem que eles não têm recursos o suficiente para fazer a contação. Mas a ideia é levar que a gente pode fazer contação com qualquer coisa. Na cabeça da criança, como ela é muito criativa, uma rosa pode ser um rei e um cravo pode ser um bobo da corte. Inclusive, a Leonor, ela queria a lua na nossa história, mas só que o rei, ele não podia dá-la porque ele não entendia como a cabeça da Leonor funcionava. Até que ele descobriu que a menina, ela achava que a lua era só um objeto de ouro que estava no céu muito próximo. Não é, Leonor? É claro! Mas por que ele queria dar a lua para ela? Porque ela estava muito doente. Todos diziam que era impossível, mas como a criatividade da Leonor ela conseguiu a lua através de um pingente. Fiz parte da Fundação Educar de Pascoal, a primeira turma. Na época eu era um jovenzinho lá da turma, no protagonismo juvenil. E depois de aprendiz de escritório, fui auxiliar de escritório, vendedor e hoje eu sou responsável de uma unidade, eu sou gestor de uma unidade aqui em Campinas. Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal e eu procuro passar o aprendizado para eles também e eu digo para eles que nós não temos limite, o nosso limite ele é infinito. A gente vai encontrar muitas pedras no meio do caminho aí, mas é possível chegar. A importância do trabalho voluntário, da mesma maneira que fez diferença na minha vida, as pessoas que dedicam hoje, isso vai fazer diferença na vida de outras pessoas também. Então, no dia a dia, eu procuro estar ajudando também. Aquilo que eu aprendi, eu procuro estar retribuindo hoje para as pessoas, principalmente para os jovens. O encontro Educação e Participação é para criarmos na sociedade esse veículo fundamental que é o voluntariado. Nós não acreditamos numa cidade que não tenha trabalho voluntário pela maioria dos seus cidadãos. A história já diz isso. Cidade com muitos voluntários, com muitas entidades, com muitas escolas parceiras, elas progridem mais, elas atraem muito conhecimento. O Encontro Educação e Participação, a escola como centro de cidadania, essa é a grande temática. Ele foi criado em 2006 com o objetivo de reunir educadores, principalmente da rede pública aqui de Campinas, para discutir esse tema, cidadania. Então, como a escola pode ser um espaço para o desenvolvimento e formação do cidadão. Todos os anos nós trazemos um palestrante diferente, inclusive um palestrante escolhido por esses educadores, então eles também contribuem com essa escolha. E aí é um momento, é um espaço de discussão. Desde 2006 esse projeto tem a parceria com as diretorias de ensino e Secretaria Municipal de Educação. Nós recebemos de cada escola parceira 5 adolescentes e eles são multiplicadores de tudo que eles aprendem no projeto dentro da escola. Então, de certa forma, todos os alunos que quiserem, que forem voluntários, conseguem receber a metodologia da academia através desses jovens. O Trote da Cidadania nasceu de um problema seríssimo. Nós tínhamos, há uns anos atrás, o costume de fazer trotes humilhação, até chegaram a acontecer trotes com morte. E uma pessoa próxima de nós, um psicólogo que nos auxiliou muito ao longo de toda a nossa história, teve o seu filho bastante machucado num desses trotes. A gente conversou com os reitores de várias escolas, inclusive da Unicamp, e um dos diretores de uma área da Unicamp falou, olha, é muito sério, vamos trabalhar essa questão, como é que a Fundação Educar pode ajudar? E nós treinamos mais de 1.200 faculdades no Brasil para fazer o trote solidário. Hoje,
tem um site, mas as escolas boas já promovem a solidariedade, a cidadania, a ecologia no trote. Então, o aluno que recebe esse tipo de apoio, ele é diferente. Ele já entra na escola ajudando a escola. Nós temos uma experiência que eu não posso afirmar se ela existe, que é assim, toda escola que faz trote agressivo tende a ser agredida também. A entidade, a escola não cria comunidade. Toda escola que faz o trote solidário, ele cria alunos ajudando a própria escola. Ou seja, você muda o comportamento do aluno no momento mais importante da sua conquista, que é entrar na universidade. O Ser Voluntário é um programa dentro da mesma linha das coisas que eu venho dizendo, mas no sentido de criar uma estrutura para ajudar as pessoas que não entendem o que é voluntariado e não entendem o papel para a própria vida dele, como o voluntário vai ajudá-lo, é mobilizar a cidade através de entidades, como também é o caso da Federação de Campinas, para que as pessoas nunca deixem de ser voluntários. Nós temos um projeto chamado SER, que é de sustentabilidade, educação e responsabilidade, que inclui o conceito do ser voluntário. E o ser voluntário também ajuda os executivos, os gestores da empresa, a conhecer o lado de lá, a entenderem o valor da vida numa dimensão mais ampla. Isso ajuda a empresa, ajuda a comunidade. Então, ser voluntário faz parte da cultura da De Pascoal. Eu comecei como na agência de publicidade da De Pascoal, então o meu primeiro contato com a Educar foi fazendo as propagandas deles, fazendo alguns anúncios, algumas ideias. Um dos projetos que eu participei que me marcou muito foi a Educarta, que é uma troca de cartas entre o funcionário e algum aluno que está sendo alfabetizado numa escola pública. Nessa troca de carta eu conversei com um menino chamado Felipe, 6 anos na época, e a gente trocava muita carta. E eu gosto muito de desenhar, ele gosta muito de desenhar, e a gente trocava desenhos, trocava cartas. E é legal que eu tive a oportunidade de mobilizar alguns amigos meus. A gente conseguiu um violão para ele. No dia do encontro eu levei o violão para ele. Aí, acho que 2 anos depois a gente teve um outro Educarta. Eu encontrei ele de novo e ele já estava tendo aulas de violão, já tocava violão na escola, já era sucesso entre as menininhas lá. Eu fiquei muito feliz porque é uma coisa assim, de repente você pensa só uma troca de cartas, mas não, é uma coisa que realmente impactou na vida desse menino de algum jeito, né? E que a gente viu frutos depois de 2 anos. Isso é muito legal quando a gente tem um contato com a escola. Foi aqui nessa escola, no professor Luiz Gonzaga Horta Lisboa, onde o aluno João Vitor Marcon ganhou o violão do Diego naquele projeto Cartas, onde eles trocaram carta durante o ano todo e se encontraram, e era um sonho do João Vitor ganhar o violão. E a gente viu o brilho nos olhos do João Vitor quando o Diego deu o violão para ele, o voluntário lá da empresa. E esse projeto foi muito importante para os nossos alunos. E essa parceria a gente sempre valoriza muito, porque a gente vê que o aluno aproveita, que o aluno fica ansioso em receber essas cartas. E os voluntários, eles abordam isso de uma forma tão assim, emocional. O envolvimento emocional em relação a essas trocas de cartas é bastante importante. Então a gente valoriza muito a parceria e gosta muito de recebê-los aqui todos os anos. E gostaríamos que isso acontecesse sempre. Um dos projetos mais interessantes e emocionantes que a gente participou recentemente, chamado Matemática. Aliás, ele não trouxe o modelo Matemática, ele trouxe o conceito de uma sala de aula eletrônica para ajudar alunos a aprenderem matemática, de uma maneira criativa. Aí o nome do projeto saiu até dos próprios alunos, Matemática. E aí foi interessante porque depois de 1 ano, pegando alunos com notas abaixo de 4, 5, eu entrevistei vários alunos à frente de todos os professores e o resto da escola. E perguntei, por que você gostou tanto? E vários disseram assim, que eu aprendi a pensar na matemática como uma mágica. Então, é um projeto lindo, tomara, como ele só tem 1 ano, agora é o 2º ano, tomara a gente consiga expandir esse projeto para mais escolas. O programa Educar para Ler nasceu também de uma coisa importante, que é falta de livros em escola pública, escolas de periferia. E o Exército, numa época, nos pediu também para ajudar as escolas de fronteira. Então começamos com títulos
todos eles vindos de demandas das escolas. A gente não acredita que a criança comece a gostar de ler se ela não tem um adulto que esteja com ela. E aí você traz para o projeto o Leia Comigo, que é uma frase dúbia, que a criança fala, leia comigo, mas quem tem que falar isso é o pai. Leia comigo, querida. E você, pai ou mãe, começa a ler e pedir para a criança se descobrir. O Leia Comigo, ele nasceu no ano de 2000, então a Educar ela tem duas frentes, que é o Educar para o Protagonismo e o Educar para Ler. Dentro do Educar para Ler, nós temos o Leia Comigo e o Além do Encantamento. E o Leia Comigo, que nasceu em 2000, ele veio para distribuir livros gratuitamente para o Brasil todo. E a gente faz isso assim para milhares de crianças por meio dos professores, dos voluntários, das instituições que entram no nosso site, fazem as solicitações e aí a gente entrega, né? Eles retiram nos pontos onde nós temos unidades. Uma das os nossos xodozinhos que faz isso muito bem, tem feito isso muito bem por aí, por meio dos ralis, é a Tânia, e ela é uma querida, ela vem visitando comunidades, ela, além de entregar o livro, ela conta histórias junto com a equipe dela, e ela sempre faz isso, todo ano ela é uma grande solicitante que realmente tem conquistado com as histórias, de maneira lúdica, o coração dessas crianças. O projeto Ideia Fixa por um Sertão Sem Fome criou uma ação visando levar educação para as crianças nas comunidades carentes por onde os ralis do Brasil passam. Na verdade, nós criamos o projeto Ideia Fixa pela Educação e Cultura lá em 2003 e o nosso maior parceiro de lá para cá foi a Fundação Educar de Pascoal. Eu tenho absoluta certeza que o projeto Ideia Fixa, com as suas ações, foi o que conseguiu chegar mais longe, levando esses livros para as crianças. As histórias contidas nos livros da Fundação Educar de Pascoal são histórias importantíssimas, eu creio até que na formação de várias crianças, principalmente as crianças sertanejas. Porque pode parecer uma coisa fútil, uma coisa boba, mas não é. Quando eles recebem 2, 3 livros, para eles tem muita importância. Creio que desses mais de 60 mil livros que o projeto Ideia Fixa recebeu da Fundação Educar e repassou para essas crianças, a gente conseguiu sim, através dessa pequena sementinha, mudar comportamentos, e isso acaba beneficiando, e eu tenho certeza beneficiou, várias famílias. Tem uns livros muito interessantes de vários autores e tem um livro que eu ajudei a escrever, chama-se O Pássaro Sem Cor. Esse livro é muito usado justamente porque a criança vai criando cores e soluções para a sociedade a partir do conhecimento que ela tem do livro. E, paralelamente, nós percebemos que cada livro poderia se transformar numa história teatral, numa história onde as pessoas, as crianças, os pais, pudessem fazer essa história virar um teatro, virar um drama. E aí você vai para além do livro, que é o encantamento que a história do livro pode trazer para toda criança e você leva para a vida inteira. O Além do Encantamento, ele nasceu para formar mediadores de leitura, ele veio para inspirar pais, voluntários, professores, educadores e até mesmo a própria criança para recontar as histórias, né? Então, ele é a ferramenta de contação de histórias para estreitar a relação livro-leitor e tornar essa leitura uma coisa dinâmica, uma coisa viva, lúdica. O objetivo da Fundação Educar é achar parceiros que saibam, ou queiram, ou gostem de justamente multiplicar essas ideias. Tanto que, se não tivermos as faculdades Outorga da Cidadania, não vai. Se nós não tivermos outras empresas que ajudem o projeto a ser voluntário. E no caso do Ressoar foi muito importante porque o projeto Nova Canaã ajudou muito a você usar os livros corretamente junto com esse encantamento. Então, se a gente não tiver parceiros, os pais, nas famílias e entidades que entendam a beleza desse trabalho, os livros não servem para nada, eles ficam parados. O livro é um computador desligado, o livro é uma televisão desligada,
Então, esse projeto é muito importante porque ele desperta nas pessoas, desperta em outros espaços, em outras escolas, essa possibilidade. Eu não acredito na empresa que só pensa no resultado do capital, do acionista e não pense na sociedade. Eu só acredito na empresa que pensa claramente nas 4 personas que fazem parte da sociedade, fazem parte o cliente, fazem parte o fornecedor e, obviamente, o colaborador. Quando todos esses forem beneficiados, a sociedade não vai sofrer nada como nós estamos vivendo no mundo atual. Está mais que comprovado que o investimento na educação é uma das ações mais eficazes para a transformação social. Muito obrigado pela parceria e parabéns pelo trabalho.